E aí pessoal, tudo bem? Eu me chamo Vinícius e no vídeo de hoje a gente vai falar sobre o Prêmio Nobel de Medicina e Fisiologia do ano de 1912. Bom, para começar esse vídeo, eu gostaria de falar que existem duas referências muito boas para a gente poder entender a biografia e a história desse personagem, né, e dos acontecidos. E as duas recomendações são, primeiramente, o livro do Jean-Noël Fabiani, que é um cirurgião cardiovascular francês. Tem um livro muito bom chamado 30 Histórias Insólitas que Fizeram a Medicina. Esse livro fala detalhadamente sobre o que aconteceu com o nosso personagem, com Alexis Carrel, e as circunstâncias que fizeram ele se tornar quem foi e toda os conflitos que envolvem a personalidade dele. E outro livro é do infectologista brasileiro chamado Stefan Cunha Ilvari, muito conhecido também, tem vários livros falando sobre pandemias, epidemias que assolaram a humanidade. E também tem um livro chamado A História do Século XX contada pelas descobertas da medicina. Muito bom livro, também recomendo para vocês. Tem um capítulo também dedicado ao nosso personagem que venceu o prêmio número 12 de Medicina e Fisiologia. Bom, antes de entrar na biografia dele, é válido falar que é um personagem bem conflictivo, né? Porque ele foi pioneiro no campo cirúrgico dentro de uma área onde possibilitou a gente fazer transplantes, né? Então, é super importante todas as pesquisas que ele fez, mas ao mesmo tempo existem elementos da personalidade dele, das crenças que ele alimentou, né? E principalmente das crenças políticas, né? E ideológicas, também antropológicas, que fizeram com que ele também fosse visto com maus olhos, né? Então a gente vai começar bem devagar a biografia dele, eu não vou acelerar tanto, porque é um pouco complexa. Ele nasceu na França, num momento onde a cirurgia vinha se desenvolvendo muito bem. A gente tem uma playlist aqui falando sobre a história da cirurgia, e aí é interessante para quem não tiver uma noção de como que essa especialidade, como essa rama do conhecimento foi se desenvolvendo ao longo do tempo, vale a pena vocês conferirem aí na playlist que a gente tem aqui no YouTube. Mas o que eu gostaria de falar é que ele nasce nesse contexto e pelos estudos que eu fiz, ele na realidade ele não se formou diretamente em medicina. Ele se forma em letras, em artes na Universidade de Lyon, e depois ele faz um doutorado em ciências que incluíam as cadeiras de anatomia e cirurgia. Foi o que eu consegui procurar na biografia dele mais especificamente. Não, isso não consta nos livros que eu mencionei. Existem outros livros que mencionam a história dele mais brevemente, não tão detalhadamente, mas pelo que eu consegui me informar, ele se graduou numa universidade, primeiramente de letras, né, e artes, e depois ele fez esse doutorado. Ele era partidário de um presidente chamado Sadi Carnot, ou Carnot, não sei como pronuncia em francês. E um dia, após as eleições presidenciais na França, ele já havia sido eleito, o presidente sofre um atentado violento, né, uma apunhalada. Ele sofre uma apunhalada de um anarquista político italiano que consegue atingir a parede abdominal dele, né, e perfurar a cavidade abdominal. E, bom, os médicos o levaram para um ambulatório improvisado e tentaram fazer algo, né? E o que tinha acontecido na realidade, depois da autópsia, né, do presidente, que não sobreviveu ao golpe, é que a faca havia perfurado o abdômen e causado uma incisão, um corte transversal na veia cava inferior, provocando um sangramento que não houve nada a ser feito, né? Então começou o inchaço, começou a ter as hemorragias internas e, bom, o resultado foi a morte do presidente Sadi Carnot. O Alex Carrel estava presente no dia, ficou
muito chocado com o que tinha acontecido e indignado também. E o pensamento dele era como que a cirurgia havia avançado tanto, a medicina havia registrado tantos conhecimentos, né? A microbiologia havia surgido, o próprio Lister já havia falado sobre o ácido carbólico, antissépticos já nesse momento. Eram conhecimentos muito novos, né? Final do século XIX. Mas esse progresso já era real, ele já estava acontecendo, e como que não haviam técnicas para suturar esses vasos, né, e salvar a vida desse presidente que ele tanto gostava. Ele ficou bem indignado e aí ele decidiu que ele ia se dedicar exclusivamente para isso. Então ele foi para o laboratório da Universidade de Lyon e começou a estudar a estrutura dos vasos, né, a estrutura das artérias carótidas, das artérias aórticas, né, da artéria aorta de diversos mamíferos, de veias, composição deles, a estrutura, a parede, e ele queria desenvolver técnicas para suturar, para poder, de alguma maneira, né, corrigir o erro que foi feito, não um erro, né, mas a carência que houve de conhecimento durante a hemorragia do presidente que ele tanto gostava. Mas ele percebeu logo que se houvesse uma técnica de sutura realmente eficiente, isso podia ser o princípio dos transplantes de órgãos, que até então não haviam acontecido. Então ele pensou, se eu conseguir fazer isso, talvez os transplantes de órgãos sejam uma realidade para a espécie humana. Então ele passou a se dedicar muito e as técnicas que ele desenvolveu foram muito boas, mas isso se deveu também a uma professora que ele teve, que era uma bordadeira da cidade de Lyon, uma das mais conhecidas, né? Leraudière era o nome dela. Ela era renomada, fazia vestidos, fazia rendas e diversas roupas de gala, né, para a cidade, e ele pediu que ela a ensinasse a como costurar, e ele realmente não sabia nada, mas ele tinha umas mãos pequenas, ele tinha 1,60 m, então ele era muito baixo, tinha as mãos pequenas, muito habilidosas, ele já como cirurgião já era muito elogiado pelos seus preceptores, pelos seus superiores, por assim dizer, pela destreza motora que ele tinha, e ele foi aprender com ela, e ela o aceitou não como algo, uma presença ilustre dentro do ambiente onde ela trabalhava, pelo contrário, como um mero aprendiz. Ela queria fazer com que ele entendesse o que eram as técnicas, né, quais eram os pontos cruzados e pontos diferentes que ele deveria aprender. Mas ele realmente tinha uma grande habilidade e em poucos meses ele estava costurando melhor do que qualquer uma das bordadeiras que trabalhavam com a Leraudière. E ele passa a desenvolver uma técnica, né, que se chama uma técnica de triangulação, que consiste em dar 3 pontos na circunferência de um vaso, e não vou me estender aqui no mérito técnico, porque não é o escopo da nossa conversa, mas o que ele consegue fazer nessa técnica de triangulação é uma sutura praticamente perfeita, né? Essa técnica ainda é usada nos dias de hoje, sofreu algumas alterações, mas ela ainda é a base das suturas, e principalmente agulhas muito finas, a linha também de seda ou linho, e muito fina, embebida em vaselina, e ele costurava com maestria, todos ficavam embasbacados com a maneira que ele conseguia fazer a sutura, né? E como na época, para fazer uma sutura, principalmente com um organismo vivo, era necessário, no caso, o vaso estava tendo fluxo normal de sangue, então eles tinham que colocar pinças para poder interromper o fluxo, e naquele espaço onde o fluxo não estava acontecendo, eles faziam a sutura, né? Onde já havia um corte ou algo assim, eles paravam o fluxo numa extremidade proximal e distal, e ali no meio eles faziam a sutura. Só que o grande problema é que no momento que se interrompe o fluxo, o sangue, quando está parado, ele coagula.
e na época não havia sido desenvolvido ainda a heparina. A heparina foi um anticoagulante desenvolvido em 1916, 17 e só utilizado na clínica em 1925, 1926. Então demorou muito tempo, e a gente está falando dessa época que eu estou relatando, mais ou menos na época de 1900. Então, o Carrel, o que ele precisava? De velocidade e destreza manual para poder realizar uma sutura. E ele consegue, ele realmente consegue desenvolver essa técnica. As suturas dele são fabulosas e ele tem um interesse genuíno de entrar no hospital de Lyon e ser o cirurgião, né? Não só um mero assistente como ele era. Ele queria ser um cirurgião. E passava um ano, ele não conseguia. Passava outro ano, ele não conseguia. E ele já estava desesperado, ele sabia que tinha potencial para ser um grande cirurgião, mas ele não era chamado, ele não passava nos testes e os superiores não o colocavam, não colocavam ele como o cirurgião efetivo no hospital. E aí acontece um incidente que muda a vida dele, muda totalmente a vida dele, porque ele cresceu num ambiente cristão, num ambiente religioso, quando pequeno, e quando foi se tornando mais velho e fez a sua graduação e passou a estudar, o que consta também no livro lá das 30 histórias insólitas da medicina, é que ele não era apenas um estudante técnico, né? Ele tinha um conhecimento bem expansivo de filosofia, de literatura. Tinha lido Platão, Aristóteles, Schopenhauer, Nietzsche. Ele leu vários filósofos e ele desconstruiu o cristianismo e as crenças religiosas místicas no imaginário dele. E ele achava que a religião, isso quando ele era um estudante ainda, a religião era uma maneira de tentar dominar a população ignorante ou algo desse tipo. Mas como ele era uma pessoa difícil, ele ainda tinha amizade com um padre de Lyon, e eles discutiam muito sobre a teologia, sobre a filosofia, a metafísica, sobre os princípios, né? E ele, pensando de uma maneira mais científica, tentava destruir todas essas argumentações que não tinham demonstrações científicas, que não podiam ser levadas para o laboratório, ser experimentadas, repetidas. Ele achava que tudo que não pudesse estar ali comportado, ali dentro do laboratório e observado e registrado, por assim dizer, era um conhecimento desprezível. E o padre começa de uma maneira até sarcástica, começa a questionar ele, que se ele achar realmente que ele era um cientista, ele deveria investigar a fundo, por exemplo, os milagres. Ele achava que o Alex Carrel deveria pelo menos participar de expedições que estavam propondo que ocorreriam milagres. E o Carrel aceitou o desafio, embarcou num trem para a cidade de Lourdes com pacientes já terminais. Claro que alguns estavam em casos mais graves e outras pessoas estavam com situações com casos mais tranquilos, por assim dizer, e ele vai acompanhar uma paciente em específico. O nome da paciente que o Carrel acompanha se chama Marie Bailey, e ela estava com uma peritonite tuberculosa e já em estado praticamente terminal. Já todos os médicos atestavam que essa viagem seria o último pedido dela, seria somente para que ela pudesse realizar o último desejo dela, que era viajar até a cidade de Lourdes e na tentativa de receber um milagre. E o Carrel vai e acompanha ela em específico. E ele registra tudo isso. No livro é interessante que o Jean Fabiani coloca todas as anotações do Carrel sobre o caso, né? E ele vai atestando paciente em caso gravíssimo, paciente com pulsação tal, coloração tal, e ele vai descrevendo detalhadamente como ela está e
como ela vai piorando gradativamente. Eles chegam na cidade de Lourdes, ela tem que ser internada, ela vai para internação e ela pede que seja levada até a Gruta de Lourdes, onde existiam algumas piscinas lá e freiras levavam as pessoas para se banharem lá nesse lugar e praticavam massagens e colocavam a água, no devoto, né? E o que acontece é exatamente isso. A paciente Marie Bailey vai até lá e numa primeira instância nada acontece. Ela retorna ao hospital, começa a piorar novamente, ela pede para que novamente ela seja levada até as piscinas de Lourdes. Na segunda visita, a situação dela muda. A coloração dela melhora, o ânimo dela melhora, ela retorna a vitalidade, os edemas que ela tinha, principalmente na região abdominal, eles somem, por assim dizer, eles começam a diminuir de maneira drástica, e o Carrel estava ali presenciando um milagre e ele ficou de maneira ficou de maneira surpresa com o ocorrido, ficou sem ter respostas, mas ele preferiu atuar como um verdadeiro cientista. Ele preferiu registrar tudo o que estava acontecendo e não antes do registro ou antes da observação já fazer análise crítica do acontecido. Ele simplesmente registrou o que aconteceu de maneira, por assim dizer, científica. E ele apresentou isso foi publicado no jornal. Ele pediu até que não fosse relacionado a um milagre. Ele falou que foi um registro científico de algo que aconteceu que ele não sabia quais eram as causas primárias, né? O que estava por trás do acontecido, mas que ele não queria que fosse registrado como uma intervenção milagrosa. Mas depois da publicação, isso aí na França estragou com a carreira dele. Ele já não estava conseguindo o cargo de cirurgião, e aí a comunidade científica, né, a comunidade médica, nesse momento rejeitou ele totalmente e colocou ele, na realidade desprezou a maneira que ele viu a situação, né, e começou a chamar ele de charlatão, e aí ele viu que não ia ter mais oportunidades e ele se dirige aos Estados Unidos. Primeiramente ele vai para a Califórnia. Alguns peregrinos que ele havia conhecido o chamam para ir até lá. Ele vai para a Califórnia, faz algumas conferências lá sobre os trabalhos das suturas que ele já tinha feito. E aí ele é chamado por um outro cirurgião que conhece ele para ir para a Universidade de Chicago, um cirurgião chamado Becker. E aí ele começa a trabalhar lá na Universidade de Chicago e ele começa a se destacar bastante. Ele não sabia falar inglês, então ele aprende a falar inglês com muita dificuldade, mas ele decide que os Estados Unidos será o novo ambiente onde ele vai se desenvolver. E aí ele vai em 1904, 1905 mais ou menos para Chicago, e em 1906 ele é contratado pelo Instituto Rockefeller para fazer pesquisas. E aí é válido falar que o Instituto Rockefeller investiu muito dinheiro para as novas pesquisas médicas, e o instituto onde o Alex Carrel trabalhava, ele era um instituto realmente atormentador, era tenebroso esteticamente falando, né? Era todo preto, todo pintado de preto por dentro e por fora. As pessoas que trabalhavam lá, os cientistas, investigadores, as pessoas da limpeza, todos trabalhavam de preto. O único que trabalhava com uma exceção era o Alex Carrel, que trabalhava com um gorro branco, mas o resto da roupa preta. Então eles faziam diversos experimentos lá, né, experimentos com animais, experimentos muito macabros, onde eles faziam transplantes de vísceras, de membros, por exemplo, membros inferiores, trocavam membros de um cachorro num gato e vice-versa. Um experimento específico foi muito interessante para a pesquisa de transplantes de órgãos, né? Por mais que seja uma pesquisa muito forte de pensar, né? Se a gente colocar na nossa realidade,
Pensando nos cachorros que nós temos, né, muito de maneira muito forte, por assim dizer, né? Ele coloca um rim no pescoço de um cachorro e aí ele inventa uma circulação ali, uma circulação entre a artéria carótida e a artéria renal e a veia renal e a veia jugular. Então ele faz uma circulação como se fosse cardíaca renal, né? O renal cardíaca, enfim. E o uréter, ele, como ele tira o rim do lugar normal, ele coloca um conduto até o esôfago e aí a urina começa a ser produzida por esse cachorro pelo esôfago e vai até o estômago. Então, é o experimento que ele fez, que deu certo ali, né? No caso era o próprio rim do animal, então não houve uma rejeição. A gente sabe que os transplantes, principalmente os transplantes renais, né, que foram os primeiros a ocorrer em seres humanos, só aconteceram em 1954. Né? E o Carrel faz esses experimentos em 1906, 1905, por aí. Então ele antecipa quase 50 anos, né, os transplantes renais humanos, né, depois cardíacos, que vieram a acontecer. Então, assim, o que acontece é que ele realmente era genial. Muito se questiona sobre a maneira que ele fazia, né? Mas esse vídeo não cabe agora a gente fazer uma interpretação sobre se é certo ou errado. Isso não compete a esse vídeo. Outra aportação que ele fez era a conservação de órgãos fora do corpo, fora do organismo, né? E ele descobre que até então a humanidade não sabia disso, foi ele que conseguiu desenvolver também, que o órgão deveria ficar em temperaturas baixas, temperaturas menores que a temperatura ambiente, e ele consegue desenvolver uma solução que vai nutrir esse órgão fora do corpo, e aí o órgão permanece por muito tempo. Ele conseguiu células cardíacas de um frango, ele manteve por quase 30 anos fora do organismo, parece que 28 anos ele manteve ela com atividade metabólica. Então ele passa a ser pioneiro também nessa questão de deixar os órgãos disponíveis, né, vivos ainda fora do corpo. Ele foi pioneiro também. Ele nunca revelou totalmente qual era a solução nutrícia que ele usava. E aí ele, em 1912 ele ganha o Nobel pelas suturas, né, pelas suturas vasculares, a maneira de suturar, a velocidade, a destreza dele, mas principalmente pela triangulação, pela técnica que ele desenvolve, publica cientificamente. Lá no site do Prêmio Nobel é muito interessante que existe a palestra redigida, né, a palestra que ele dá explicando sobre as técnicas e sobre o pensamento dele. Isso influenciou muito na cirurgia cardiovascular, cirurgias dos vasos, melhor dizendo, também. Mas ele desenvolve técnicas que servem para o próprio coração. Ele consegue colocar pedaços, tecidos de artérias em corações que haviam sofrido uma necrose, algum tipo de morte celular. Pioneiro também na questão da ponte safena. Tudo isso, o Alex Carrel é realmente um grande cientista, e é talvez incalculável a gente falar sobre os trabalhos dele, o que impactou isso na medicina moderna. Ele colocou realmente a cirurgia em outro patamar, mas eu ainda não cheguei na parte da personalidade dele que era controversa. Eu vou chegar daqui a pouquinho. Ele, na Primeira Guerra Mundial também, não mencionei, ele foi para a França, serviu como um cirurgião, como um major, né, no caso do exército francês. E as principais mortes não eram tanto pelos ferimentos, por assim dizer, mas na realidade eram pelos ferimentos, mas não eram uma morte pelos fuzis ou pelas balas, e sim pelo ferimento, pela infecção. E acontece porque na França, principalmente onde se davam os combates, nas fazendas, né, nos campos de batalha, o campo havia sido arado, preparado com esterco para o plantio, né?
Então as infecções eram muito mais graves e aí as soluções antissépticas não davam conta e os soldados morriam muito. Então o Carrel começa a se comunicar com um químico chamado Henry Dakin, e eles começam a desenvolver uma solução, mas principalmente o Dakin, né? E aí essa solução é composta principalmente com hipoclorito de sódio e se tornou um grande antisséptico, até hoje usado, né? Chamado solução Dakin-Carrel. Reduziu a mortalidade quase 90%, 80% das pessoas que sofriam ferimentos nas guerras eram usados esse composto, então ele salvou muitas pessoas. Então aí a gente já vê que questão tanto dos transplantes, questão das células fora do corpo, né, mantendo os órgãos vivos, e também outro aporte científico dele foi esse antisséptico. O Carrel foi um cientista, se a gente parar para pesquisar as coisas que ele fez, foi realmente relevante. Mas o que acontece é o seguinte, ele também publicou alguns livros de cunho pessoal e seguiu trabalhando até 1938 lá no Instituto Rockefeller e fazendo muitos experimentos. E esses livros de cunho pessoal revelam um lado eugenista dele. Ele acreditava num homem como se fosse um homem perfeito, por assim dizer, um homem melhor que os outros, né? Ele não falava propriamente dito das raças. Isso até é interessante porque numa primeira vista a gente pode pensar que ele achava que existia uma raça superior à outra. Não, ele achava que existiam pessoas que eram muito melhores que as outras e que essas pessoas deveriam ser ensinadas, colocadas em lugares privilegiados, incentivadas para elas liderarem as outras. E era isso que ele acreditava. Tanto que no livro das 30 histórias insólitas que fizeram a medicina, tem um trecho do livro dele ali que ele vai questionar a democracia, dizendo que não é um tipo de modelo político interessante, que esse tipo de modelo foi o que colocou a França em decadência, o Ocidente em decadência, e que a aristocracia ou outros modelos que colocassem as pessoas melhores nos postos governamentais fariam o retorno, né, a ascensão novamente desses países, principalmente europeus. Mas ele até critica o Hitler. Ele fala que o Hitler não é um modelo porque ele chama até o Hitler de gangster. E ele estava sendo muito associado com o nazismo. Por quê? Agora fazer um parêntese aqui rapidinho. Existia um aviador, um dos mais famosos, vocês devem conhecer, o Lindbergh, que foi o primeiro a cruzar o Atlântico. E o Lindbergh tinha uma cunhada que estava muito doente, tinha um problema cardíaco, e o Lindbergh queria fazer um coração, era um coração e pulmão artificial, e ele conheceu o Carrel. Ele já foi com o intuito de conhecer o Carrel e deles fazerem pesquisas. Eles fazem uma grande amizade, começam a desenvolvem algumas máquinas, né? O Lindbergh tinha conhecimentos mecânicos da engenharia, né? Ele era um engenheiro, e aí eles começam a desenvolver essa máquina para poder principalmente manter os órgãos fora do corpo, como as pesquisas já posteriores do Carrel. E eles queriam fazer um coração artificial, queriam fazer um pulmão artificial. Eles dão procedimento a esse tipo de pesquisa. Aí no meio da pesquisa deles, o filho do Lindbergh é sequestrado e morto, então isso aí abala muito tanto o Lindbergh quanto o Carrel, que haviam virado amigos verdadeiros, né? Mas o Lindbergh ele havia se seduzido pelas ideias nazistas. Ele gostava muito e falava publicamente do apreço que ele tinha às ideias eugenistas do nazismo. Então ele acreditava que sim, existia uma raça superior, e o Carrel não compartia totalmente, era parcialmente disso. Ele achava que existiam pessoas melhores, pessoas que deveriam ser estimuladas e que deveriam receber um incentivo, um investimento, mas não era uma raça, por assim dizer. Ele achava que a raça superior não existia. Enfim,
Essas ideias eugenistas do Carrel fizeram com que a imagem dele, como vencedor do Nobel, ficasse totalmente nebulosa, uma imagem ficou muito feia, confusa, né? Ele sempre negou o envolvimento dele com o nazismo, mas na Segunda Guerra Mundial ele é convocado a ir à França. A França apoiou o regime nazista, né? Colaborou no regime de Vichy, e o Carrel recebeu, na época, na Segunda Guerra Mundial, durante o apoio da França, a Alemanha recebeu um cargo no Ministério da Saúde para pesquisa sobre problemas humanos, e não se sabe o que foi feito durante essas pesquisas, durante esses 3 ou 4 anos que ele teve durante... ele já não estava mais no Instituto Rockefeller, se aposentou em 1938, 39, e em 1940, 41 ele recebe esse posto e passa a fazer pesquisas até o dia da morte dele. Não se sabe o que ele pesquisou, não se sabe se ele pesquisou em prol do nazismo. Ele sempre negou que as pesquisas eram feitas para isso, pelo contrário, ele dizia que eram pesquisas científicas, puramente científicas. Eu não consegui encontrar, talvez exista algum registro, né? Mas ele sempre negou envolvimento com o nazismo. Mas provavelmente se ele tivesse sobrevivido, porque ele morreu em 1944, após o término da Segunda Guerra Mundial, ele teria sido colocado em julgamento e teria que explicar, né? Teria que explicar o que aconteceu. Eu não consegui encontrar registros na internet, provavelmente existe, mas eu procurei e não consegui encontrar. Mas também não vai competir a mim aqui, não sei se vocês querem fazer algum julgamento moral sobre a pessoa do Alex Carrel. Eu acredito que não é tão válido porque ele já morreu, né? Ele não está para se defender. Ele fez aportações importantíssimas para a medicina e a gente não pode simplificar tanto as coisas, né? Hoje a gente consegue ver com claridade o que aconteceu no passado, principalmente por essas visões tenebrosas políticas, né? Também não estou eximindo e dizendo que ele era uma pessoa louvável. Na biografia dele é fácil perceber que ele era uma pessoa complicada, uma pessoa introspectiva, que não se envolvia muito com as outras pessoas, e pelo tipo de pesquisa que ele fazia, mostra-se que era uma pessoa muito complicada, no mínimo a dizer isso, né? Enfim, o Carrel deu todo esse arcabouço para transplante de órgãos, estruturas vasculares, conservação de órgãos fora do organismo, máquinas que pudessem conservar o organismo fora do corpo. Tudo isso, o Alex Carrel foi pioneiro. Então ele, como cientista, ele é indiscutível, não tem o que falar. Ele, como médico e cirurgião principalmente, não tem como dizer que ele não foi um dos grandes médicos do século XX que colocou a cirurgia em outro patamar. Isso não tem o que falar. Agora, quanto à personalidade dele, as escolhas políticas, as ideias, as crenças dele, isso aí sim, isso aí é discutível. Isso aí eu acredito que realmente existe uma mancha negra na biografia dele, que não deve ser seguida, não deve ser tomada como referência, mas que também serve como aprendizado para a gente que está estudando o campo das ciências médicas, das ciências humanas, o quanto que essas coisas são tenebrosas, execráveis e não devem ser copiadas, mas devem ser sim aprendidas. A gente tem que entender que o contexto daquela época, a circunstância era diferente da nossa, e que isso não deve ser repetido, jamais. Então o vídeo de hoje ficou bem mais longo, era uma personalidade complexa, mais complicada de ser tratada em um vídeo curto, não quis fazer rápido. Espero que vocês tenham gostado, e quem quiser se aprofundar um pouco mais pode conversar comigo, talvez eu possa recomendar algumas fontes. O vídeo vai ficar por aqui. Um abraço a todos e nos vemos em breve.